Primeiro, Tiago Machado. E o Tiago vai conversar conosco sobre realmente todas as demandas e funções do enfermeiro. O Tiago, que também é acadêmico de medicina, mas vem hoje como enfermeiro, falar sobre essa profissão tão bonita, tão nobre, tão fundamental, importante para o desempenho do médico, para a recuperação do paciente. Tiago, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Diego. Bom dia a todos aí que estão Bom em casa. dia. Então, hoje a Atrio Home Care, ela trabalha com serviço acompanhamento geral multiprofissional com os pacientes em casa. Hoje a gente está com um serviço aí de internação em casa, em domicílio. Isso é muito legal, né? Sim, Desculpa, sim. Tiago, eu vou te interromper de vez em quando para não fazer bem dinâmico. A pessoa pode ficar internada em casa. Exatamente. Isso é possível. Exatamente. A gente consegue fazer esse acompanhamento junto com a equipe médica, com a equipe de enfermagem, com a fisioterapia, todo esse acompanhamento aí com esse paciente em casa, e isso é fundamental para a recuperação. A gente vê que a recuperação é muito mais rápida, porque ali em casa você tem a família, né? Que está dando um apoio, que está junto acompanhando, então eles se sentem mais confiantes, e assim a recuperação é muito mais rápida desse paciente. Isso é interessante demais. A questão emocional do paciente influencia muito Sim. na recuperação dele, né? O Lucas está fazendo bagunça aqui, gente. Olha o barulheiro que está fazendo. Ei, Luquinhas. Mas isso influencia diretamente na recuperação do paciente, né? No quadro emocional dele também. Exatamente. A gente vê que quando a gente está perto da família, o paciente ele tem uma confiança maior e essa ansiedade dele se torna menor. Então, com isso, a recuperação se torna muito mais rápida. O trabalho da gente é muito satisfatório. Sim. Quando a gente vê esse paciente recuperando muito rápido. A evolução dele é muito boa. Tiago, qual que é a função do enfermeiro dentro desse processo da internação para que eu e os ouvintes possam realmente entender, né, os papéis? O médico tem um papel, o enfermeiro tem outro. Sim. Qual que é o papel do enfermeiro mesmo? O enfermeiro, nesse momento, na internação dentro de casa, ele vai ajudar no processo da organização das prescrições, de ver como o paciente está evoluindo, está passando essas informações para o técnico de enfermagem que fica 24 horas com esse paciente, vendo a prescrição, quais são as medicações que estão sendo realizadas, passando as orientações quanto aos cuidados com o paciente para o técnico e com a família, e isso ajuda bastante mesmo nesse paciente. Interessante, praticamente um gestor ali do leito, né? De como é que está o paciente, atualizando o médico e tudo mais. Exatamente, verificando todos os parâmetros, sinais vitais, a temperatura, a pressão, verificando tudo, a oxigenação, a saturação do oxigênio. Quando o paciente fica internado em casa, Tiago, no home care, que é algo novo aqui para a Redenção, mas é muito bacana. Nossa, muito interessante. O enfermeiro fica à disposição lá? Como é que funciona isso? Sim. A gente tem um técnico que fica 24 horas à disposição. Olha só. E a gente nós como enfermeiro, fica sobre aviso, dando esse apoio todo com o técnico de enfermagem. Perfeito. Se ele precisar de algum atendimento, de alguma medicação, algo que está faltando, a gente vai lá na casa do paciente, faz todo esse procedimento para que o paciente esteja assistido totalmente com a equipe de enfermagem. E é justamente aquilo que você falou no início, é a equipe multiprofissional. Exatamente. Tem o técnico que fica 24 horas Exatamente. em contato com o enfermeiro, em contato com o médico. Exatamente. E a qualquer momento, em alguma eventual urgência ou emergência, o médico corre lá, o enfermeiro visita. Com certeza. A gente tem o atendimento, a visita domiciliar todos os dias, tanto do enfermeiro como do médico, da fisioterapia. Então, isso é fundamental, assim, que a gente percebe que a evolução é muito grande. Muito positiva. Muito positiva. Legal. Inclusive, pensando aqui e imaginando, vai que eu estou internado lá em casa, no home care, meu querido Tiago, e aí eu preciso fazer uns exames. Como é que faz? Bom, preciso sair de casa ou não? Os exames, sim. Se for laboratorial, o laboratório vai lá, a gente contacta com o laboratório. Entendi. E ele vai lá fazer essa coleta. Agora, se for um exame que fazer de imagem, a gente tem a Atrio Transporte, né, que vai fazer esse transporte desse paciente, esse transporte, leva ele no hospital para realizá-lo, o exame, né, de imagem, e depois retorna para casa. Nossa, que bacana. Sim. A Atrio é tão completa que, na verdade, tem até o transporte. Exatamente. Ambulâncias, né? Exatamente. Tem ambulância com UTI disponível também. 24 horas. Olha que coisa interessante. Então, é incrível como
existe esse serviço completo. Tiago, a respeito ainda desse assunto, as taxas de recuperação de pacientes em home care, elas são positivas? Como é que estão esses números? Hoje a gente está com alguns pacientes em internação hospitalar e eles estão se recuperando muito rápido mesmo. Dentro de uma semana eles conseguem já levar a alta desse paciente. Você já trabalhou em hospital, óbvio. Sim. Tu consegue criar uma linha paralela, assim, para fazer uma espécie de comparação? Como é que é a recuperação dentro do hospital e a recuperação no leito home care em casa? Nossa, com certeza. É muito mais rápido no home care, muito mais rápido, porque a gente percebe que o paciente se sente mais confiante, se sente mais apoiado ali pelos profissionais, pela a família. Então isso diminui muito o tempo de internação desse paciente. E você sabe, Tiago, Lucas, que a gente às vezes se interna num hospital, mesmo particular. E aí, rapaz, o médico vai lá fazer a visita e ele dá uma passada assim, parece o Flash. Não tem um filme do Flash? E passa rápido, você mal vê e não tem uma humanidade, não é um atendimento, né, humano. E às vezes até lotado demais. No caso do home care, é personalizado, é individualizado, né, Com Tiago? certeza. A doutora Oélio e o doutor Jonathan, eles quando vão visitar os pacientes todos os dias, eles demoram o tempo que for necessário ali para ver as necessidades, tirar as dúvidas do paciente. Olha só. Está ali atento a todas as questões, tanto das prescrições, a mudança, se vai mudar alguma coisa no tratamento do paciente. Então, o serviço é completo. E o paciente usufrui de um tempo de qualidade. Isso é muito precioso. Isso é bom demais. Ô, Tiago, falando ainda sobre essa questão do home care, como que você observa esse cenário pandemia e tal? Muita gente quer se tratar em casa, né? E às vezes as pessoas preferem até por evitar um ambiente de contaminação, evitar um ambiente ali muito mais propenso, né? Que é o ambiente hospitalar. A gente sabe que os hospitais hoje estão com esse problema, né? Exatamente. Lotados demais. Em relação ao próprio Covid, né? Hoje a internação dentro de casa, a gente orienta toda a família, né, a não estar entrando dentro do quarto, mas ali, eles estão perto, estão vendo o seu familiar ali, né? Tá o técnico todo o tempo, 24 horas ali no ambiente ali onde eles estão. Então, de uma certa forma, eles têm um acompanhamento total. Já no hospital, é totalmente diferente, né? A gente não pode ter esse contato com o paciente, entendeu? É o contrário. Exatamente. É o inverso, né? É o inverso. Exatamente. Interessante isso. Exatamente. Não tinha pensado. Repete isso aí para mim, para eu entender melhor. Lá no hospital a dinâmica é uma. Exatamente. Já na questão do home care é outra, é o contrário. Você faz a paramentação da família, se ela quer ver o paciente, né? Faz toda a orientação, os cuidados necessários para adentrar dentro desse leito, né, do paciente em casa, para que tenha todo o cuidado necessário para que não haja risco nem para o paciente, nem para o familiar. Então, já no hospital isola. Exatamente. E aí não tem acesso. Isso mexe até com o emocional, né, das pessoas. Isso é o diferencial do home care, porque o emocional do paciente em casa é totalmente diferente. Ele se preocupa menos e ele sente mais confiante com os profissionais que estão ali com ele. Sim. Disposto, animado, esperançoso, né? Nossa, com certeza. Com certeza, interessante. E Tiago, falando também a respeito dessa questão da profissão da enfermagem, que eu acho uma profissão muito linda, muito bonita, a enfermagem tem muita especialidade na área de feridas Sim. inclusive aquele pé diabético e tudo mais. Inclusive, pessoas que estão ouvindo o nosso programa e às vezes têm um problema de um familiar assim em casa, às vezes homens desenvolvem isso, e homem é um bicho difícil de ir no hospital. O home care pode possibilitar de um enfermeiro ir até lá e fazer o curativo, fazer o cuidado também, né, de um pé diabético, por exemplo. Não, exatamente. Além desses serviços que a Atria oferece também serviço de passagem de sonda, de realizar curativo, por exemplo, o pé diabético. O pé diabético é necessário fazer o curativo todos os dias, né? Todo dia, né? Exatamente, porque é uma ferida crônica, né? Sim. Então, essa ferida crônica, ela é aberta. Se ela é aberta, tem que ter todo o cuidado, orientações, passar os cuidados, fazer a higienização dessa ferida, passar os produtos necessários para que a gente consiga minimizar ou tentar fechar ela. Entendi. Então, o pé diabético, por exemplo, a sensibilidade ele perde muito, entendeu?
Então, o pé diabético geralmente acontece que, devido a essa perda de sensibilidade, essa desidratação, pode acontecer a abertura dessas feridas. Interessante. E, Tiago, muitas vezes as pessoas deixam de tratar no momento certo, esperam demais, né, Tiago? Isso precisa ser batido, essa questão da educação em saúde mesmo, Sim, né? A educação em saúde é principal, tanto da saúde do homem como da mulher, né? O homem é mais preocupante ainda. Mais difícil, né? Exatamente, porque ele quer calçar qualquer sapato, né? Não, tem que ter um sapato adequado para esse pé diabético, para que não ocorra nenhuma ferida nesse pé. A gente tem que ter o cuidado necessário para que não ocorra, porque se ocorrer a abertura, é mais difícil de fechar. Então, a gente tem que evitar. Mas se tiver abertura, tem a gente, o home care, que vai lá todos os dias fazer esse curativo, realizar esse curativo, fazer as orientações quanto à hidratação, fazer orientação para tomar as medicações da diabetes. Então, tem todo esse cuidado. A gente tem esse serviço. Você que está ouvindo o rádio, ó, e muitas vezes tem um parente aí, um tio, um avô, um pai, né, uma mãe muito teimoso, difícil de ir no postinho, difícil de ir no hospital e precisa fazer o tratamento. Tá aí a Atrio Home Care, faz através da enfermagem, da equipe multiprofissional com médico, todo mundo ali completa, faz o atendimento e realmente faz a diferença aí na sua vida e na sua família. Ô Tiago, e sobre essa questão de feridas, por exemplo, quando a pessoa fica internada no hospital durante muito tempo, geram-se aquelas chamadas escaras, né? Lesão por pressão. Lesão por pressão. O que é uma lesão por pressão? Vamos traduzir. A pessoa fica deitada tanto tempo que cria uma ferida, um machucado na área que ela ficou de pressão, maior pressão. Em casa, no home care, é mais difícil das lesões por pressão, porque tem um acompanhamento muito próximo do enfermeiro. Assim, para evitar essas lesões por pressões, principalmente na parte do cóccix, fica bem perto da parte do glúteo, né? Sim, no bumbum. Em cima do bumbum ali. Exatamente. Sim. Exatamente. A gente tem que orientar esse paciente a sempre estar mudando de posição, entendeu? Sempre estar mudando de posição, evitar sempre estar numa posição, fazendo essas orientações. Se houver também fazendo a higienização do paciente, fazendo a hidratação da pele, porque é necessário, né? Porque, querendo ou não, com as medicações, o paciente fica um pouco debilitado, né? Então, a gente tem que fazer orientações relacionadas a isso, a hidratação, ter esse cuidado com a pele. Se a gente houver que ter alguma alteração ali, a gente já coloca um materialzinho chamado placa de colóide. Esse colóide ajuda muito a evitar essas lesões por pressão. Interessante. E como eu estava falando, no home care, como tem um atendimento, uma atenção exclusiva, logicamente que a possibilidade de desenvolver esse tipo de ferida é mais difícil. Nossa, com certeza. Não é, porque Thiago? a gente tem o acompanhamento 24 horas desse paciente, né? Então, aí tá sempre bastante. atento, ó, muda de posição, nós tá bom agora. É os exercícios, né, necessários de todos os dias do paciente. Tá mudando de posição, verificando se ele consegue também fazer essa mudança de posição, tem que fazer essa avaliação do paciente também, né? Para que a gente esteja orientando tanto a gente como enfermeiro, como técnico, para estar sempre observando essas situações no paciente. Perfeito, show de bola. Estamos entrevistando aqui o enfermeiro Tiago Machado, lá da Atrio Medic Clinic Home, que é nossa parceira, sempre manda os profissionais de saúde aqui para nós, sempre participando do nosso programa, conversando sobre saúde, conversando sobre cuidados, conversando sobre a questão realmente da qualidade de vida. E Tiago, qual que é a mensagem que você pode deixar para os nossos ouvintes sobre essa questão dos cuidados em saúde, né? Com esse período da pandemia, Tiago, as questões eletivas, aquele problema de saúde que pode esperar um pouquinho mais, ficou muito de lado, né? E aí tem gente que às vezes vai desembocar ali na frente já o que era simples e tratável pode estar ficando um pouquinho mais grave. Exatamente. Assim, é fundamental a gente trabalhar sempre, a gente estar cuidando da nossa saúde desde o início. Se a gente observar que tem alguma alteração, que a gente vê algum problema respiratório, principalmente nesse tempo, né? Se é gripe, se é H3N1, se é o Covid, a gente sempre está procurando ajuda logo no início. Porque se a gente se inicia um tratamento de um paciente logo no início, a evolução, a progressão positiva desse paciente é muito melhor. Sim. Entendeu? Agora, se você procura logo tardiamente,
paciente, aí já fica um pouquinho mais difícil a gente fazer o tratamento. Claro. A gente realiza esse tratamento, sim, com certeza. Mas se você iniciar desde ali do início mesmo, as principais alterações, observar isso, é fundamental. Diferente, né? A gente tem que cuidar da nossa própria vida, né? A gente tem que ver isso com a gente mesmo, a gente está cuidando da gente mesmo, Sim. então isso vai ajudar bastante, né? A vida é muito preciosa, Com né, certeza. Tiago? A gente precisa investir e cuidar mesmo. Exatamente. De verdade. A Atrio se preocupa muito com nessas situações. Faz isso as orientações. Mesmo. Atrio Medic Clínica e Home Care. Tiago, eu quero agradecer desde já o nosso bate-papo aqui sobre saúde, sobre realmente os cuidados. E eu queria que você deixasse aí pelo menos 2 dicas para quem está com uma ferida em casa e precisa fazer um tratamento. Porque às vezes, Tiago, você sabe como é que são as pessoas. E eu tô falando até por mim. Faz tudo errado, né? Uma ferida, às vezes, que é para deixar aberta, fecha e fica úmido e dá um mau problema. Outra que é para fechar, deixa aberta. Coloca uma coisa que, em vez de ajudar a tratar o produto, vai infectar o negócio, você sabe como é que é. Exatamente. Quais são as dicas para as pessoas realmente ouvirem e falar, nossa, verdade, o que o enfermeiro está falando faz sentido, eu preciso fazer isso mesmo. O primeiro passo, quando você vê uma alteração, uma ferida, é procurar o atendimento. O atendimento de um profissional, de um enfermeiro, de um médico. E segundo, ter esses cuidados com esse ferimento. Fazer a higienização adequada. E quem vai fazer essas orientações é o profissional de saúde. É ele que manja, né? Exatamente. Olha você aí, em casa, não é ruim fazer essa automedicação, esse autocuidado, entendeu? Se você não entende do assunto, tem que procurar um profissional, com certeza. Eu super concordo, viu, gente? O pessoal brasileiro tem muito essa mania. Ele não pode ver uma receita e quer fazer ou tomar o remédio, né? Exatamente. E sem orientação. O Lucas está concordando muito. Eu acho que é o perfil dele ali. Ele está muito empolgado. Você já fez isso, Lucas? Quase sempre. Quase sempre, Quase Lucas. sempre eu estou errado, né? Jesus amado. Não é brinquedo não, rapaz. Tiago, muito obrigado pelo bate-papo, viu? Eu que agradeço pela oportunidade e estamos aí. Tá? Vamos ter outras oportunidades. Com certeza. Certamente, Tiago. Valeu, Tiago, enfermeiro da Atrio Medic Clínica e Home Care aqui conosco no nosso programa Liberdade em Conexão. Bom demais estar aqui com você.